Good morning, folks! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui reunidos hoje para mais uma aulinha de inglês. Mas antes de mais nada, me conta, e aí o confinamento? Estão assistindo muito Netflix? Estão comendo muita pipoca? Espero que todos os filmes e seriados do Netflix que vocês estão assistindo sejam em inglês. Nada de filme e seriado dublado, por favor. Pelo menos vocês estão praticando o listening. E aqueles que se atrevem a colocar a legenda em inglês estão praticando também o reading. Para esses, nota 10, ok? Bom, vocês devem estar enferrujados, ou pelo menos não tanto para aqueles que assistiram a aula da Sandrinha e do Ricardo. Essa aula, para quem não assistiu, está disponível lá no canal do YouTube. Errou! Acessem, que ela vai estar junto com as minhas aulas também. E para você que quer desenferrujar um pouquinho a sua mente, assistam a essa aula, que é sobre a unidade 4 da apostila de vocês. E a diferença é entre comparativos e superlativos em inglês. Vamos nessa? Bom, pessoal, vocês devem estar se perguntando qual é a diferença entre comparativos e superlativos? Bom, a diferença básica que há entre esses dois é que o comparativo eu sempre comparo uma coisa ou uma pessoa com outra. Já o superlativo, eu vou comparar uma coisa ou uma pessoa com um grupo. Assim sendo, a diferença básica que há nas estruturas dos dois está entre o ER e o EST. Bom, eu não sou o professor Fernando, mas adoro uma fórmula. Vamos lá? Sujeito mais verbo to be mais adjetivo mais ER mais than. Com essa fórmula eu consigo construir muitas sentenças com comparativos em inglês. Então vamos para um exemplo. Maria Luísa is taller than Ceci. O taller than significa que ela é mais alta do que eu. Porém, existem algumas exceções à regra, onde meu sufixo ER não pode ser colocado no adjetivo única e simplesmente. Quais são essas exceções à regra? Bom, a primeira palavrinha, o primeiro adjetivo que segue a essa exceção, o adjetivo pretty. Ele termina em Y e antes do Y nós temos o que? Uma consoante. Neste caso, pessoal, eu vou retirar o Y e acrescentar IER. Então, estaria correto eu afirmar essa sentença, Ceci, Angelina Jolie is prettier than Philo. Okidoki. Adjetivos como, por exemplo, fat, são monossilábicos e terminados em CVC. Neste caso, ele se enquadra na nossa segunda regra, que seria o seguinte: adjetivos monossilábicos terminados em CVC, dobra-se a consoante final antes de se acrescentar o ER. Neste caso, eu estaria correto eu fazer a seguinte sentença: Jô Soares is fatter than Faustão. Ok. E a nossa terceira regra diz o seguinte, que adjetivos terminados em E, neste caso o adjetivo nice, embora ele tenha uma série de traduções, eu vou optar pela tradução de bonita. Se eu falar para vocês, your house is nicer than mine, estou falando que a sua casa é mais bonita do que a minha. Então, neste caso em específico, eu acrescentei apenas o R, porque o adjetivo já terminava em I, ok? E finalmente, pessoal, nós vamos falar para os adjetivos agora com mais de 2 sílabas, porque tudo isso que nós vimos até agora são usados para adjetivo com até 2 sílabas. Lembrando vocês que a separação silábica em inglês ela é diferente do português. A separação silábica em inglês ela se faz através do som das vogais das palavras. Então, neste caso em específico, para não dificultar para vocês, principalmente aquelas pessoas que não têm tanto traquejo com o idioma,
nós vamos memorizar que adjetivos menores e maiores. Adjetivos como expensive é um adjetivo maior. Então, se eu quisesse fazer uma frase com expensive, como eu faria? Ferrari is more expensive than Fusca. Agora, pessoal, chegou a vez dos nossos superlativos, né? Então, as pessoas gostam tanto de falar aquela frase I am the best. Essa palavrinha the best nada mais é que um superlativo, né? Em que outra situação eu utilizaria muito os superlativos? Toda vez que eu quero exaltar alguém ou algo. Para se aplicar a regra dos superlativos, nós podemos nos basear muito na regra dos comparativos, porque existem algumas semelhanças. Mas, em primeiro lugar, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, enquanto nos comparativos eu uso ER mais than, no superlativo eu vou usar a palavrinha the e a terminação EST. Então, vocês se lembram quando eu comentei com vocês que a Maria Luísa, ela era mais alta do que eu? Malu is taller than Ceci. Agora, se eu quisesse falar que a Malu é a mais alta da classe, como que eu falaria isso? Malu is the tallest of the class. Ou seja, de toda a classe ela é a mais alta. Então, eu tenho que a terminação EST no final do meu adjetivo. Tal qual os comparativos, os superlativos também têm exceção. Vamos aproveitar os adjetivos utilizados nos comparativos. Lembra que no comparativo eu falei a palavrinha, no caso, pretty, ficou prettier. E se eu quiser falar a mais bonita de todas? The prettiest. Então, se eu falasse assim, you are the prettiest woman of the world. Você é a mulher mais bonita do mundo. E haja coração, haja emoção nessa frase, não é? Para o nosso segundo adjetivo, eu falei a palavrinha fat. Do fat passou para fatter, que seria o comparativo, e o superlativo, the fattest. He is the fattest guy that I know. Ele é a pessoa mais gordinha que eu conheço. E se eu fosse fazer, então, uma sentença com a palavrinha nice? Lembra que eu comentei com vocês que nice tinha uma série de traduções? Então, se eu fosse usar o nice agora com o sentido de adorável. You are the nicest girl that I know. Você é a garota mais adorável que eu conheço. Ou então, se eu fosse utilizar you are the nicest president of United States. Só que não, né? Então, pessoal, observem como existem algumas semelhanças. Da mesma forma que nós utilizamos alguns sufixos para determinar o comparativo, para determinar o superlativo, nós também utilizamos esses sufixos. Só que com sufixos e prefixos diferentes, claro, cada qual, né, dentro da sua determinação, né? Ou seja, comparativo, superlativo. E finalmente, pessoal, nós temos as palavras com mais de 2 sílabas, né? As palavras, os adjetivos com mais de 2 sílabas. Lembra que eu comentei com vocês a palavrinha comfortable, expensive, handsome? Então, vou pegar meu sonho de consumo. Será que eu falo para vocês meu sonho de consumo? Não, eu vou falar meu sonho de consumo. Cristiano Ronaldo is the most handsome man of the world. Então, de todos os homens do mundo, Cristiano Ronaldo é o mais bonito. Então, pessoal, dentro dessa mesma vibe entre comparativos e superlativos, acessem o vídeo que eu vou colocar aqui, ó, para vocês. Este vídeo, pessoal,
vai mostrar para vocês bem a diferença que há também entre comparativos e superlativos empregados dentro de uma sentença, ok?